glorificando ao nome do nosso soberano Senhor. Nós temos crido, obrigado meu querido, nós temos crido nessa proteção, nessa glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, meus irmãos, graças ao bom Deus, nós estamos ainda, dentro daquela jornada dentro do livro de Romanos, e nós estamos no capítulo de número 11, nós chegamos já no capítulo de número 11. Só para refrescar, a memória dos irmãos, vamos aí então dar só um panorama, porque é sempre bom nós lembrarmos, a trajetória daquilo que nós já falamos, para que venhamos compreender melhor o capítulo de número 11. Lembrando que a carta aos Romanos, ela é considerada por muitos um compêndio teológico, onde trata-se acerca das doutrinas fundamentais da fé. E logo já no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo de número 3, Paulo ele trata sobre a hamartia, que é a doutrina do pecado, mostrando que todos pecaram, sejam judeus, sejam gentios, todos destituídos estão da glória do Senhor e carecem da sua misericórdia. E logo que Paulo mostra essa verdade com muito requinte de detalhes, já no capítulo de número 4, Paulo ele vem trazendo a justificação pela fé. E ela vem muito antes das obras, muito antes da lei. E ele apresenta então logo no capítulo de número 4 a fé de Abraão, mostrando que Abraão ele foi justificado antes mesmo da circuncisão e antes mesmo da lei. Logo então no capítulo de número 5 e no capítulo de número 6, nós vemos os frutos dessa justificação. Paulo mostra que a justificação, ela não nos isenta de tribulação, ela não nos isenta de dilemas, porém, a justificação nos garante a recompensa em Cristo Jesus. Por quê? Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, e nós éramos ainda pecadores. E ainda assim, sendo pecadores inimigos, Deus nos amou e nos transportou para então o reino do seu Filho. Então, quando nós chegamos no capítulo de número 6, no capítulo de número 7 e no capítulo de número 8, nós vemos o dilema de Paulo, porque foi justificado, gerou-se fruto, mas ainda assim existe prerrogativas que combate com a nossa espiritualidade, ao ponto de ele falar que o espírito combate com a carne, e ele diz aquela frase tão sincera e verdadeira: desaventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então você vê aí uma briga entre carne e espírito, e Paulo com muita maestria, ele vai fazendo aquela diatribes, que é aquelas perguntas, seguida da própria resposta, e ele traz então as suas fontes dentro das escrituras, defendendo as suas argumentações. Então, quando nós chegamos no capítulo de número 9, no capítulo de número 10 e no capítulo de número 11, Paulo ele vira a lente para o povo judeu. Ele estava vindo falando de judeu e gentil, justificação e fruto da justificação. Agora no capítulo de número 9, no capítulo 10 e no capítulo 11, Paulo ele vai falar diretamente com os israelitas. E logo no capítulo de número 9, lembra que Paulo ele fala a respeito de que o povo judeu, eles foram eleitos lá no passado? E logo no capítulo de número 10, Paulo ele trata sobre o povo de Israel no presente. E agora no capítulo de número 11, Paulo vai tratar sobre o futuro de Israel. Todavia, o capítulo de número 11, ele é um dos capítulos mais difíceis de se interpretar dentro do livro de Romanos. E há quem diga que é dentro do Novo Testamento. Porque, assim, o capítulo de número 11, ele é tão sublime que existe muita incapacidade do homem para tentar extrair tudo que está ali dentro. Se você olhar para Calvino, você vai ver Calvino com dificuldade na interpretação.
O próprio Hernandes Dias Lopes, que é mais contemporâneo, ele mesmo fala abertamente que é um dos capítulos mais difíceis de se estudar. Então, se esses homens tão grandes têm essa dificuldade para extrair a totalidade do versículo do capítulo de número 11, quem dirá eu, um mero mortal, né, como eu, pastor Hélio, tentar de alguma maneira dissecar, né, esse capítulo. Porém, quando nós confiamos no Espírito Santo e entendemos que a Escritura por si só traz a clareza, nós ficamos no arroz com feijão e somos saciados pelo Espírito Santo através da exposição das Escrituras. Amém, meus irmãos? Glória a Deus por isso. Vamos então entrar dentro do capítulo de número 11, onde nós vamos compreender o que o apóstolo Paulo está querendo passar para o povo gentil e para o povo judeu. Vamos ler então do versículo de número 1 até o versículo de número 10. E aí assim a gente vai compreendendo o que Paulo está querendo falar. O verso de número 1 diz assim, ó: Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, e da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que as Escrituras refere a respeito de Elias? Como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei. E porventura procuram tirar-me a vida. Que lhe disse, porém, a resposta de vida? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram o joelho diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição alcançou e os mais foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhe deu um espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E disse Davi: torna-se-lhe a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Endureceram-lhe escurecelham-se os olhos para que não vejam, e fiquem para sempre encurvado as suas costas. Nessa primeira sessão, Paulo ele vem trazendo para a mente dos judeus a fidelidade de Deus para com seu povo. Porque talvez alguém poderia estar se perguntando que Deus tinha então rejeitado Israel, porque estava dando a oportunidade para os judeus, para os gentios. Mas Paulo logo então, ele começa logo no primeiro versículo, cortando essa indagação que poderia estar acontecendo no meio do povo da igreja em Roma. E ele começa lá: pergunto, pois, naquela questão assim, vou te fazer uma pergunta. E qual é a pergunta que eu faço? Terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? Será que Deus esqueceu do povo de Israel? Porque agora ele abriu as portas para os gentios? Logo então a resposta de Paulo é contundente. Olha só a resposta dele: de modo nenhum. É uma afirmativa, de modo nenhum. Por que ele está afirmando dessa maneira? Porque eu também sou israelita. E não sou qualquer um. Eu também sou da descendência de Abraão. Eu sou puro sangue, Paulo está falando aqui. Eu sou puro sangue. E eu sou de uma linhagem muito importante dentro do povo de Israel. Qual é a linhagem? Eu sou de Benjamim. Paulo ele está dando mostrando a sua credencial para poder defender a bandeira que ele está defendendo aqui. Eu não sou um prosélito e nem enxertado. Eu sou do ramo. Eu nasci ali dentro.
Eu sou judeu de judeu. Não é isso que ele fala lá em Filipenses? Eu sou judeu de judeu. Eu sou fariseu, eu sou da linhagem. Então Deus não rejeitou o seu povo, porque eu sigo a Cristo Jesus, agora não pelo esforço da lei, mas eu sigo a Cristo Jesus pela graça e pela fé. Paulo então ele está mostrando aqui que Deus não rejeitou o seu povo, que de antemão conheceu. Ou não sabeis o que as escrituras se referem? Por que Paulo usa agora Elias para mostrar para os judeus que Deus não rejeitou o seu povo? Porque lembra lá daquele episódio de Elias, que Elias fala que todos se esqueceram de Deus? Que todos se prostraram a Baal, diante de Baal? Que todos rejeitaram o Deus de Israel? E ele chegou acusando o povo de Israel de apostasia diante de Deus. E Paulo fala assim: vocês lembram qual foi a resposta de Deus? Qual foi a resposta divina? Ele é assim, tipo: Elias, baixa a tua bola, calma aí, você não é o super-homem não, calma, eu reservei para mim quantas mil pessoas? 7.000, calma aí, você não é o super-cara. Que Deus tem o seu plano, que Deus está no controle de todas as coisas. Porque olha só o que ele fala aqui no versículo de número 4: reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Assim pois também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Olha que interessante. Paulo, ele está usando a própria escritura, mostrando a fonte da sua argumentação, de que Deus, ele elege segundo a sua vontade, segundo a sua graça. Por que Paulo está frisando isso? Porque lembra que Paulo está falando diretamente para judeus, e judeus se ancora onde? Na lei. Paulo está combatendo o legalismo aqui, porque os israelitas estavam querendo ser salvos pelo cumprimento da lei, pelo cumprimento de ritos. E Paulo está mostrando que não, a salvação de Deus, desde lá de Elias, desde lá dos primórdios, nunca foi pelo cumprimento da lei, mas sempre foi pela graça, pela misericórdia e pela bondade de Deus. Paulo ele está trazendo essa verdade, porque Elias se levantou falando: todo mundo abandonou a fé, todo mundo pecou, só eu fiquei, só eu, Senhor, fiquei. Então Deus vai lá e mostra o quê? Não, Elias, a salvação é pela graça. No meio da corrupção, no meio do povo que se diz de Deus, existe um povo que é verdadeiramente de Deus. Olha que interessante, no meio do povo existe um povo. Lembra que Paulo está argumentando e falando que nem todo Israel é israelita? Por quê? Porque nem todos que estão no meio da igreja é igreja. É o mesmo paralelo. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entra no reino de Deus. Você acha mesmo que todos da igreja presbiteriana de Vista Alegre e de Monte Alto são igreja? Nós não sabemos dizer, mas provavelmente não. Por quê? Porque nós entendemos que igreja é aquele que foi justificado por Deus. E a justificação, e aqueles que são justificados por Deus, exala essa justificação através do quê? Através das suas obras, através do fruto do Espírito. E logicamente nós vemos muitas pessoas no nosso meio que não exala essas coisas, que vem para a igreja, cumpre os ritos, cumpre o modelo eclesiológico, cumpre lá todo o manual, faz até o seminário, faz tudo, mas não tem a vocação para ser igreja.
porque desonra a igreja, desonra com palavras, desonra o Senhor com o pensamento, desonra com o pecado, desonra com o adultério, desonra com o legalismo, desonra com muitas coisas. Então Paulo, ele está mostrando aqui, tanto para nós como para o povo de Israel, de que a salvação não vem pelo cumprir, mas o cumprir é algo natural daquele que já é. Lembra que Paulo argumentou isso no capítulo de número 7? De que lá no capítulo 7, Paulo ele combateu tanto os legalistas, que são aqueles que usam a lei como justificação para ser salvos, ele combateu também os antinomitas, que são aqueles que rechaçam a lei, falando que a lei não é boa e por isso ela não precisa ser seguida. E existe o terceiro grupo, que é aquele grupo que é livre para servir, que são aqueles que foram justificados por Deus e amam a Deus e por isso cumpre a lei de Deus. Paulo ele está argumentando isso, de que o legalismo e o antinomita não tem valor nenhum diante de Deus, mas o que tem valor diante de Deus é aquele que age com amor e pela fé reconhece que foram justificados por Deus e por isso hoje são chamados de igreja. Nesse sentido, Paulo continua falando aqui, que diremos, pois, o Israel busca isso e não conseguiu, mas a eleição alcançou, e os demais foram endurecidos. Notem que, daqui um pouquinho, a partir do versículo de número 11, Paulo vai explicar o porquê Deus endureceu, ou o porquê Deus permitiu continuar endurecidos. Porque essa é a ideia principal do texto. Não é que Deus foi lá e pegou o coração de Israel e fez assim, virou uma chave. Agora você está endurecido. Não é que Deus fez isso. A ideia aqui é de que Deus só permitiu eles continuarem com o coração que eles mesmos endureceram. Lembra do faraó? Não é que Deus foi lá e endureceu o coração de Faraó. É que Deus permitiu que Faraó continuasse com o coração endurecido. É assim conosco. Não é que Deus que Deus permitiu que nós com o coração duro aceitássemos ou confessássemos. Não. Deus foi lá e quebrou o nosso coração, amoleceu o nosso coração e nos fez compreender a nossa necessidade de Cristo Jesus através do Espírito Santo. O que é isso? Graça, bondade e misericórdia. Deus, para agir com o seu juízo, ele não precisa fazer nada para que o homem faça o mal, porque o homem já faz mal por sua natureza. Não é isso que Paulo estava argumentando no capítulo de número 7? No capítulo de número 8, miserável homem que sou, porque existe uma guerra entre carne e espírito, e o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não tenho que fazer, a hora que eu menos percebo, eu fui lá e fiz ele, e sendo justificado, e sendo já renovado, mas ainda assim o mal está toda hora batendo na porta lá, querendo me tentar. Não é isso que João, na primeira carta, ele argumenta que o amor ao mundo traz a cobiça dos olhos, a concupiscência da carne. Então Paulo ele está mostrando que a eleição de Deus aquebranta coração, mas o endurecimento é a única coisa, a não ação de Deus sobre a vida do homem. Porque se Deus agir na vida do homem, a graça é irresistível. Não é isso que nós aprendemos? Não é isso que o catecismo diz? Não é isso que a nossa confissão de fé diz? Sobre a graça irresistível. Porque se Deus agir na vida do homem, o homem não permanecerá mais da maneira que ele está. Ele vai continuar lutando, ele vai continuar fugindo da aparência do mal, ele vai continuar vindo as vitupérias contra a vida dele, mas ele não continuará da mesma maneira que ele estava antes de conhecer Cristo Jesus. Alguma mudança vai ter. E geralmente é assim, rápida.
Logo nos primeiros passos você já vê mudança, porque viver com Cristo é viver em novidade de vida. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então Paulo está mostrando que, logo no versículo 9, versículo 10, que o próprio Deus, por não agir diretamente no aquebrantamento do coração, Deus permite eles com um coração duro que já estavam, porque a lei mostrou que o homem era incapaz de cumpri-la, porque a lei suscita a ira, a lei mostra que a salvação é divinamente, que não é pelo esforço do homem, mas o homem por si só, ele tenta de alguma maneira se esforçar mais do que a graça para se justificar. E isso daí é uma blasfêmia. O homem lutar para a sua salvação é uma blasfêmia contra a graça de Deus. Porque quando o homem compreende que ele é incapaz de se salvar, ele descansa no sacrifício de Cristo Jesus. E uma vez descansado no sacrifício de Cristo Jesus, ele vive a liberdade que Deus tem para a sua vida. Amém, meus irmãos? Deu para compreender esse primeiro bloco? Agora, a partir do versículo de número 11, nós vamos entender algo muito interessante. A inclusão dos gentios no povo de Deus. Nesse versículo, no versículo 11 até o versículo de número 24, Paulo ele vai mostrar que não existe dois povos, que existe um único povo, que agora em Cristo Jesus não existe mais judeus e nem gentios, que em Cristo Jesus existe uma única igreja, um único povo, tanto judeu quanto gentil, em Cristo é igreja. Então a ideia do dispensacionalista, ela não é muito válida aqui no capítulo de número 11. E assim, eu vim de uma teologia dispensacionalista. E hoje, cada vez que passa, eu venho compreendendo cada vez mais que a ideia de que igreja e Israel é um único povo, vem se consolidando cada vez mais com muita frequência na minha nova teologia, naquilo que eu estou compreendendo com muito mais clareza. Apesar de que antes eu já tinha conflitos já sobre a ideia do dispensacionalismo, que é a ideia de que Israel é um povo e de que a igreja é um outro povo, de que hoje é a igreja que está mandando e Israel é rejeitado. Mas dentro da argumentação de Paulo aqui, isso daí não tem efeito. Porque o que é Israel de Deus? Israel de Deus é aquele que confessa Cristo e que acredita que a salvação é pela graça. Correto? Não é isso que é o Israel de Deus? E o que é ser igreja? Ser igreja não é aquele que confessa Cristo como Salvador e crê que a salvação é pela graça? Existe algum outro meio de ser salvo? Não. Então, tanto judeu quanto gentil que confessam Cristo Jesus se tornam um único povo. Ponto. Ah, mas é eticamente, nacionalmente. Não, peraí. O Israel de hoje, muitos teólogos acreditam que o Israel de hoje não é o Israel de Deus. Eu mesmo acredito que o Israel bélico de hoje não é o Israel de Deus. Porque o Israel de Deus segue o que o Messias disse. O que é que o Messias disse? Amai o próximo, não vos vingueis a vós mesmo. E aí, se nós formos entrar em mérito, até nós vamos apanhar aqui. Porque nós estamos ainda com muitas falhas em relação àquilo que Jesus Cristo ensinou, tanto para Israel ética, quanto para a igreja, os gentios. Porque a igreja como gentil. Mas quando junta os dois em Cristo Jesus, é um único povo. E Paulo vai argumentar isso agora a partir do versículo de número 11. Olha lá comigo. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caísse? De modo nenhum. Olha Paulo fazendo a pergunta e respondendo aqui. De modo nenhum. Mas, pela sua transgressão,
veio a salvação dos gentios, para pô-lo em ciúmes. Ora, se a transgressão deles os gentios nem nação era, os gentios nem nome tinham, mas por conta do tropeço pelo endurecimento de Israel, eu e você recebemos da parte de Deus a graça. Por conta do endurecimento do coração do povo de Israel, a graça se manifestou no meio dos gentios. Por isso que Paulo está usando agora a argumentação de que, ora, a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo. Israel não caiu para a morte, mas tropeçou para a vida. Israel manteve-se o coração endurecido por conta do plano da redenção para a humanidade. Deus não foi pego de surpresa na sua eleição. Deus escolheu Israel, porque Israel, entre todas as nações, foi o único povo que não perdeu a sua identidade. Irmãos, você já fez as contas do ano 70 até a década de 50? Quanto tempo Israel ficou sem ser nação? 1800 anos. Israel ficou sem ser reconhecido como nação, mas ainda assim não perdeu a identidade, não perdeu característica e não perdeu o monoteísmo dentro do seu coração e dentro do seu cerne. Muitas nações, quando perderam a sua soberania, se desfizeram. Babilônia se desfez, assírios se desfizeram, e tantas outras nações se desfizeram porque perderam a sua soberania. Mas Israel, o Israel de Deus, mesmo sem ser nação, não perdeu a sua característica. Permaneceram ainda assim injustiçados, perseguidos, humilhados, escorraçados, mas ainda assim permaneceram como Israel, mesmo sem nação. Agora na década de 50, tornaram a ser uma nação, e hoje já é uma potência como nação. Paulo está mostrando aqui para nós que Israel, eles não tiveram o coração endurecido porque Deus errou, ou porque estava fora do plano, mas Israel ficou com o coração endurecido para a vida dos judeus, para a vida dos gentios. Eu e você só temos vida porque houve esse endurecimento. E Paulo agora vem mostrar, dirijo-me a vós outros agora. Para quem agora Paulo vai se dirigir? Para nós, para mim e para você, que somos gentios. Olha só o que Paulo vai falar. Dirijo-me a vós outros, que sois gentios, visto pois que eu sou apóstolo dos gentios, e glorifico o meu ministério, para ver se, de algum modo, posso incitar a emulação aos do meu povo e salvar algum deles. Porque, se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu reestabelecimento, senão a vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos serão. Se, porém, algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, fostes enxertados em meio deles, e se tornastes participantes da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirá, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, está firme. Não te ensoberbeças, mas teme.
Que chacoalhada que Paulo deu agora nos gentios, hein? Porque o que acontece? Paulo ele está lembrando a ordem das coisas aqui. Primeiro, quem é a raiz? É Cristo. Cristo é a raiz dessa oliveira. Cristo é a raiz, a oliveira é Israel e nós somos ramos. Mas que ramos são esses? Ramos naturais? Não, Paulo está falando, somos ramos enxertados. Os gentios só alcançaram esse enxerto por causa de alguns galhos que foram quebrados. E se alguns galhos foram quebrados, nós não temos que nos gloriarmos porque fomos enxertados. Porque nós estamos ali como parasitas, abre aspas. Nós estamos como uma simbiose. Nós fomos enxertados em um corpo que não era nosso corpo. Nós fomos enxertados em uma árvore que nós não nascemos dela. Nós fomos colocados ali. E isso daí nos mostra o quê? Graça e misericórdia de Deus. Bondade daquele que tem capacidade de fazer enxerto. Porque fazer enxerto não é para qualquer um. E olha que Paulo já está usando essa argumentação lá atrás. Mostrando que eu e você literalmente, não temos que nos gloriarmos da nossa salvação, da nossa titulação, da nossa igreja, não temos que nos gloriarmos da nossa instituição, nós não temos que nos gloriarmos em cima dos judeus, porque é por conta deles, por causa do tropeço deles, por causa do endurecimento do coração deles, que eu e você fomos enxertados nisso. Paulo está falando aqui, eu sou o apóstolo dos gentios, e prego o evangelho com muito esmero, mas eu prego para trazer à memória de vocês, que é por conta deles, que vocês estão enxertados e são salvos. Só que interessante é o que Paulo continua falando a partir do verso 21. Olha lá. Por quê? Se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Opa! Se Deus cortou os ramos naturais por causa do endurecimento do coração, Ele também não te poupará se você não abaixar a tua vanglória. Porque você está enxertado, não é por o teu mérito, mas é por causa daquele que te enxertou que você tem vida. Olha só o que ele continua falando. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus. Se nele permaneceres, doutra sorte, também tu será cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Está vendo como isso daqui é difícil de manusear? Porque Deus quebrou ramos e enxertou aqueles que não eram daquela oliveira, naquela oliveira para ter vida. A igreja, se não permanecer fiéis a Deus, disse Jesus, à igreja de Éfeso, se não te arrependeres e tornares ao primeiro amor, eu virei até ti e retirarei o meu castiçal do meio de ti. O que é castiçal? Não é a qualidade de ser igreja? Porque tem muitos de que tem nome de que vive, mas está morto. Ser igreja não é ter uma vida ativa dentro do ministério. Não é evangelizar, não é fazer qualquer tipo de ação dentro de um templo ou dentro de uma instituição. Ser igreja é ter amor na frente de todas essas coisas. É você amar antes de fazer. É você amar antes de agir. É aqui que Paulo está falando. Não adianta você ter nome de israelita se você não está enxertado na oliveira. Não adianta ter nome de igreja se você não está enxertado dentro dessa oliveira.
Então Paulo está falando que há uma necessidade da perseverança dos santos, que é de continuar amando e buscando Cristo Jesus em todas as maneiras de viver, porque somente assim seremos nutridos pela raiz dessa oliveira. Olha que interessante que Paulo está falando aqui para nós, de que aqueles que foram quebrados e foram arrancados dessa raiz, dessa oliveira, Paulo agora no versículo de número 23, está falando que Deus pode colocar eles de novo nessa oliveira. Porque quem é poderoso para fazer isso? Deus. Não é eu que salvarei ninguém. Não é você que salvará ninguém. Mas é a palavra que sai da nossa boca que salvará aquele que ouve o Evangelho. Porque é Deus que é poderoso para enxertar nessa oliveira. Eu e você estamos enxertados nessa oliveira. Mas tem muitos que tem nome que está enxertado, mas não está. São galhos quebrados aí. E disse Jesus: o machado está posto à raiz. Quem não der fruto será cortado e lançado no fogo. Ah, então eu tenho que me esforçar para alcançar a salvação? Não, irmão, não é essa a ideia. A ideia é de que aqueles que estão enxertados na raiz já estão gerando frutos. E se eu e você não estamos gerando os frutos, a pergunta é: será que estamos enxertados nessa oliveira verdadeira? É isso que Paulo está argumentando aqui com o povo. É isso que Paulo está trazendo à memória dos judeus de 2000 anos atrás e para nós que estamos lendo aqui hoje. Será que estamos enxertados nessa raiz? Eu quero acreditar piamente que todos nós estamos enxertados nessa raiz, porque a perseverança dos santos é a clara evidência de que estamos enxertados nessa oliveira verdadeira. E olha só como Paulo conclui no verso de número 24. Pois, se fostes cortado da que, por natureza, era oliveira brava, e contra a natureza, enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Paulo está falando aqui que o Israel de Deus é ramo natural. A nação de Israel é o povo peculiar de Deus. Quando Paulo vai argumentar agora a partir do verso de número 25, em relação ao futuro de Israel, não necessariamente está falando de cada indivíduo, mas está falando da geração israelita. Nós não somos Israel de Deus? Somos também. Nós não somos igreja do Senhor? Somos também. Não somos o povo de Deus? Somos também. Nessa argumentação do capítulo de número 11, Paulo ele faz questão de falar de Israel e de gentio, para mostrar com muita clareza que só existe um povo. O fim de toda a argumentação do Paulo até o versículo de número 24 é esse: que existe um único povo. E quem é dono desse povo? Deus. Que ele enxerta quem quiser enxertar, e arranca quem quiser arrancar, e reenxerta quem ele quiser reenxertar. Simples assim. E a pergunta que eu faço agora para nós é: quem somos nós para contrapor isso? Se Deus quiser salvar, Ele é Deus. Se Deus quiser salvar, Ele é Deus. Se Deus quiser condenar, Ele é Deus. Sempre temos que ter em conta que Deus, para Ele condenar alguém, Ele não precisa incentivar ninguém a fazer aquilo. Basta Ele deixar a pessoa seguir o coração dela. Porque o coração do homem é mau, é perverso, enganoso é o coração do homem. Tem até uma frase bonita, né? Não, siga o seu coração e seja feliz. Isso mesmo, siga o seu coração e seja feliz.
e receberá o galardão da eternidade em condenação. No mundo, tem muito essa frase, o que vale é o amor. E ontem o pastor Alessandro, com muita maestria, trouxe uma argumentação fantástica. Nem toda forma de amor é lícita. Disse João, não ame o mundo, e nem no que o mundo tem a. Não ame, porque no mundo existe a concupiscência da carne, existe a avareza, existe a prostituição. No mundo existe isso. Contudo, o que é mundo aqui? Não estamos falando de mundo, criação, porque tudo que foi criado é belo. O diabo corrompe, distorce, destoa aquilo que é belo e transforma na podridão do sistema. Mas a criação é bela. Na poesia, a clareza da criação divina. Mas quando há o amor do mundo, ali brota-se então a corrupção. E da corrupção vem a degradação espiritual. Mas quando nós amamos o sistema divino da glória salvadora, o amor é belo. Nós entendemos quando Jesus disse, caminha uma milha a mais. Nós entendemos quando Jesus disse, dê a outra face. Nós só ficamos com picuinhas dentro da instituição quando o nosso amor está no mundo, porque quando o nosso amor está em Cristo Jesus, esses pormenor não nos afeta, porque maior é o que está conosco do que aquele que está em nossas vaidades. Quando temos relacionamentos com Deus, nada tira o nosso foco de Cristo Jesus. E Paulo está argumentando aqui que é Deus que enxerta, é Deus que arranca, e se Ele que quiser fazer isso, Ele fará. E nós, naquele grande e glorioso dia, seja na salvação, ou seja na condenação, entenderemos que a vontade de Deus é soberana e sublime. Irmãos, você ser crente ao ponto de entender de que se você hoje estiver na condenação eterna, o juízo de Deus foi justo, só tem esse pensamento quem realmente é crente, quem realmente entendeu o que é graça, quem realmente entendeu o que é misericórdia de Deus. Porque aquele que não compreende a sua miséria diante de um Deus soberano, ele está enquadrado na vanglória que Paulo está combatendo aqui. Sabe aquele gentil que se vangloria, se tem vanglória no coração por causa da salvação? Ah, eu sou salvo mesmo. Eu sou salvo mesmo e o mundo que se lasque. Eu sou salvo mesmo e os judeus que se lasque. Agora é nossa vez. Agora é a vez dos gentios. É os gentios que está dominando tudo, porque judeus agora está sendo rejeitado. Miserável. Não compreendeu o que é graça. Porque Paulo está argumentando, se os judeus hoje estão com o coração endurecido, é porque Deus ama os gentios. E os gentios receberam a graça não porque eram naturais da oliveira, mas se hoje receberam a salvação é porque pela misericórdia de Deus, Deus nos enxertou na oliveira verdadeira. Então abaixa a bola, abaixa aí, se humilhe e confesse seu pecado diante de Deus, porque o que nós merecíamos era a eternidade na condenação. Mas Deus, por sua bondade e misericórdia, nos trouxe aqui, e por isso temos motivo suficiente para glorificarmos e exaltarmos o seu santo nome. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos então agora para a última parte, que é o mistério do plano divino, para nós já partirmos aqui para a nossa conclusão, antes de entrarmos dentro dessa doxologia. Porque a partir do verso 25 ao verso 32, irmãos, é aqui que o negócio começa a ficar estreito. Eu não tenho capacidade intelectual
e nem espiritual para destrinchar com maestria esse trecho, porque é muito além da minha capacidade. Eu confesso isso para os irmãos. Mas eu também me prostro diante do Espírito Santo pela sublimidade da palavra que ele permitiu que Paulo escrevesse para nós hoje. Olha só que interessante a partir do verso 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse ministério, ou esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quando, porém, a eleição, amados, por causa dos patriarcas, porque o dom e a vocação de Deus são irrevogáveis, porque assim como vós também, outrora, fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram